Excelentíssimos ministros, com a brevidade que esta colenda turma tanto conclama e necessita, a controvérsia, ora submetida à análise de Vossa Excelência, é muito simples. Existem dois processos, duas ações penais, sobre os mesmos fatos, oriundas da mesma investigação, com inclusive um coacusado em comum, as quais tramitam hoje em jurisdições distintas. Uma na Justiça Federal do Espírito Santo e outra na Justiça Estadual de Hortolândia, São Paulo, não obstante um cenário de manifesta continência que se passará a destrinchar agora. Farei uma breve genealogia que poderá ser aferida com base em duas provas, duas peças processuais pré-constituídas e às quais eu voltarei mais adiante. Mas a matriz da investigação, excelências, ela começa com uma interceptação pelos Correios de um material identificado como possíveis esteroides, anabolizantes, substâncias de comercialização ilícita. E uma primeira linha de investigação se inaugura em relação ao ora recorrente, o qual aponta-se ele como um possível gestor de uma página na qual estes produtos poderiam ter sido comercializados. A investigação evolui, oitivas são promovidas e chega-se à busca e apreensão de um co-investigado chamado. Nessa diligência foi desvelado um verdadeiro laboratório de produção de esteroides anabolizantes com insumos oriundos do exterior desta investigação. À época, o Ministério Público, aí se baseando num relatório final da Polícia Federal, chega à conclusão de que as encomendas que originaram esta persecução não têm qualquer relação com este laboratório desvelado na busca e apreensão do co-investigado. Ou seja, seriam dois núcleos distintos e o MPF promove a cisão desta persecução logo naquela fase. Sugere que o núcleo original, ou seja, as pessoas envolvidas naquelas encomendas, fossem investigadas na Justiça Estadual de São Paulo, mais especificamente em Hortolândia, por conta das remessas de onde as postagens foram realizadas, e o núcleo envolvendo este laboratório desvelado, especificamente o co-investigado, seria processado e investigado na Justiça Federal do Espírito Santo, e assim foi feito, o declínio parcial foi encampado. E aí chegamos a uma virada que seria o segundo ponto nodal da presente controvérsia. O Ministério Público de São Paulo, ele oferece denúncia contra o ora paciente, imputando-lhe o artigo 273, oferece também essa imputação em face de outros coacusados, mas imputa também ao então co-investigado, atribuindo-lhe a pertinência, uma participação em organização criminosa, e imputa isso a todos os coacusados, inclusive o ora recorrente. Ou seja, reverte-se a premissa que gerou a remessa dos autos à Justiça, então Justiça Federal. A premissa vem adotar a premissa de que haveria sim uma correlação dessa cadeia produtiva titularizada pelo co-réu, que teria ali os seus contornos de transnacionalidade, por isso havia sido remetido para a Justiça Federal, haveria sim uma correlação com as encomendas que originaram a investigação, e nasce aí um cenário de continência. Mais do que conexão, nasce um verdadeiro cenário de continência, ora arguído, e quem afirma isso não sou apenas eu, na verdade a própria denúncia do Ministério Público, que seria o segundo documento suficiente para entender essa controvérsia. O primeiro é a própria manifestação do Ministério Público Federal e o segundo é a denúncia. Nada mais. A denúncia confessa, pois ela afirma que deixa de imputar ao co-investigado o artigo 273 do Código Penal, ou seja, a comercialização ilícita daquele material, para evitar um bis in idem em relação à ação penal em trâmite na Justiça Federal. Só existe bis in idem, na minha humilde compreensão, se houver identidade de fatos. Chega-se, então, a um cenário em que duas ou mais pessoas estão sendo processadas pelos mesmos fatos, o que nos remete, inevitavelmente, ao artigo 77 do Código de Processo Penal, que define a continência, duas ou mais pessoas sendo processadas pelos mesmos fatos em justiças, em esferas judiciais distintas, federal e estadual. E por que chegamos aqui ao STJ com essa arguição? Levada essa questão ao juízo de primeiro grau, este afastou ali, apreciou nosso requerimento e afastou uma reunião dos feitos, e até aí está correto, pois a ação penal em trâmite na Justiça Federal já havia sido sentenciada, inviabilizando a reunião dos feitos, mas ignorou absolutamente a incidência da súmula 122,
a qual determina a visa atrativa para a Justiça Federal, reputando como genérica o que chama ali de uma conexão, porque é falso, mostramos aqui que não estamos além até de uma conexão, uma verdadeira continência. Isso foi matéria de habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça de São Paulo, e a colenda Câmara Criminal tratou como o que seria uma mera menção ao coacusado, o que seria incapaz de deslocar a competência imediatamente, o que também, data máxima vênia, é falso, não é uma mera menção, mas é uma confissão de bis in idem pela própria denúncia, e alega também que seria necessário uma incursão fático-probatória para verificar um eventual deslocamento de competência, o que, data máxima vênia, também não procede, considerando que basta, para entender brevemente essa genealogia que acabo de fazer, a leitura da manifestação do Ministério Público Federal na matriz da investigação requerendo aquela cisão processual e compará-la com a denúncia. Não há necessidade da leitura de mais nenhum documento desse processo, Excelência. Esta leitura comparada nos leva à conclusão de que é uma incongruência manter a ação penal originária, e aqui falo da ação penal em trâmite hoje na Justiça de Hortolândia, de São Paulo, revela a incongruência que é a sua manutenção naquele foro. Conhecemos da limitação desta egrégia Corte Cidadã para o conhecimento de arguições de incompetência quando o direito de locomoção não estiver diretamente afetado, mas conheço e rogo e demonstro aqui a Vossas Excelências que essa limitação não deveria se aplicar, primeiro porque a ação penal originária está conclusa para sentença, o que indiretamente coloca, assim, o direito de locomoção em xeque. Revela também a urgência e a ineficácia de outro meio, pois, se utilizando da via do habeas corpus ou do recurso em habeas corpus, notadamente mais céleres, já estamos com essa iminência de sentença, quando mais se fosse optado por um recurso especial ou outro instrumento. E o quarto elemento seria a própria teratologia, né, uma deliberada cegueira dos juízos originários em relação à flagrante continência que se construiu a partir da virada processual, da alteração do status processual que a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal causou, fazendo incidir a súmula 122 do STJ. E, por último, também por ser, como já disse, uma controvérsia verificável por prova pré-constituída nas referidas manifestações às quais me referi na minha fala. Então, são essas ponderações, encerro. Agradeço a todos os ministros, excelentíssimos ministros, pela atenção e permaneço à disposição, requerendo a remessa da ação penal originária para a Justiça Federal do Espírito Santo, reconhecendo-se assim a continência processual e a competência da Justiça Federal. Obrigado.